Bem, pessoal, vamos falar agora dessa ficha Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica, Imposto com Exigibilidade Suspensa. Então é uma ficha que não é muito usada pelos contribuintes, mas você precisa entender o que é essa ficha para, eventualmente, se você tiver esses rendimentos, você lançar corretamente, e se você não tiver, não lançar de forma errada aqui. Então é importante você entender como que funciona essa ficha. Então é uma das seções mais específicas do Imposto de Renda, ela não é usada pela maioria dos contribuintes, mas ela é fundamental para quem possui disputas judiciais contra a Receita Federal ou outros órgãos. Então aqui que você vai lançar esses rendimentos que estão com exigibilidade suspensa. Antes de continuarmos, eu peço aí que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e também curta esse vídeo. Quem tiver dúvidas, coloque as dúvidas nos comentários sobre o imposto de renda. Se você for membro do canal, terá as dúvidas respondidas mais rapidamente. Vamos continuar então. O que significa exigibilidade suspensa dessa ficha? Em termos simples, significa que existe uma dúvida jurídica sobre se aquele imposto deve ou não ser pago. Então, o pagamento do imposto está congelado, suspenso, por uma decisão judicial ou por um processo administrativo enquanto a justiça não decide quem tem razão. Você está discutindo na justiça aquele imposto. Isso acontece aí, por exemplo, quando você recebe um valor como um atrasado salarial ou um benefício, mas entra na justiça alegando que aquele valor não deveria ser tributado. Você acha que ele é um valor indenizatório, aí foi tributado indevidamente, você entrou na justiça para tentar retirar aquele imposto, e aí esse imposto ele fica suspenso. Aí é aqui que você vai lançar. Quando você vai usar essa ficha? Então você vai usar se durante o ano de 2025 recebeu rendimentos de uma pessoa jurídica, empresa, órgão público, autarquia, e o imposto sobre esse rendimento não foi pago ou foi depositado judicialmente, porque você está contestando a cobrança na justiça. Existe um número de processo judicial vinculado a esse rendimento. Então suponhamos que eu vou clicar aqui em novo, CNPJ, CPF da fonte pagadora, nome, rendimentos tributáveis, você vai colocar o valor, depósitos judiciais do imposto. Então aqui você coloca o valor do rendimento tributável, suponhamos que você recebeu lá R$20 mil de rendimentos tributáveis e o depósito judicial do imposto. Suponhamos que tenha sido descontado R$2 mil, você vai colocar aqui. Então você está informando que aquele valor recebido dessa fonte pagadora está suspenso naquele momento. Também para os dependentes, se você tem lançado um dependente, aí você precisa informar também os dados dele. Aí você precisa escolher o seu dependente que você tenha lançado lá na ficha de dependentes, colocar as informações aqui deste imposto suspenso. Outra situação é por que você tem que colocar aqui separados os rendimentos tributáveis. Veja como ele está suspenso. Se você colocar esses valores na ficha comum lá de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, que é aqui em cima, o programa ele somaria esse valor à sua base de cálculo e você acabaria pagando imposto sobre ele agora. Então, como você não quer pagar imposto sobre esse rendimento que está sendo discutido na justiça, você precisa informar isso nesta ficha aqui separada. Então, quando você coloca aqui, o programa entende o seguinte: reconhece que você recebeu dinheiro para justificar o seu aumento de patrimônio, então você vai estar informando para a Receita que você recebeu um valor tributável aqui, então isso vai justificar o seu aumento patrimonial, sua variação patrimonial. Ele não vai somar esse valor aos seus demais rendimentos tributáveis. Então aí não entra no cálculo, a sua base de cálculo. Então isso não vai influenciar no seu valor a pagar ou a restituir do imposto, já que o destino desse imposto depende da decisão final do juiz. Então suponhamos que o ano que vem você tenha uma decisão favorável para você, então esse valor, depósitos judiciais, você vai conseguir pegar de volta. Foi um valor, você perdeu a causa, então esse valor vai ficar lá com a Receita Federal e aí você vai ter regularizado esse recebimento, tendo pago imposto ou tendo recebido de volta aquele imposto pago. Então um detalhe importante é que esse rendimento aqui geralmente não vem lá no rendimentos, lá no informe de rendimentos que a empresa fornece. Então o que você vai precisar aqui? Você vai precisar de outros documentos. Por exemplo, o advogado que você entrou com a ação, ele pode passar essas informações corretamente. Para você colocar aqui o valor, qual que é o depósito judicial do imposto. Então, os dados do advogado é bem melhor você pegar essas informações para preencher na sua declaração. Então, lembrando, você só lança valores aqui se tiver um processo judicial em andamento relacionado a algum pagamento que você recebeu. Se não tiver processos, essa ficha deve ficar em branco, não precisa preencher nada aqui.
Deixe dessa forma aqui, sem nada. Se não tiver nenhum processo no qual você está pleiteando uma decisão judicial para que não pague o imposto sobre determinados rendimentos. É só quando você estiver discutindo o recebimento de um rendimento no qual foi descontado o imposto. Ok, pessoal? Então encerramos essa ficha. Ela é bem rápida, só para você entender. Não lance aqui valores que você não deve lançar aqui. Verifique essa situação específica. Agradeço a todos pela atenção. Um abraço. Até a próxima.